Olá a todos, meu nome é Márcio Kleber, sou professor de Educação Física e esse é o canal Guia Prático EF. Nessa videoaula eu vou trazer para vocês a correção do PET 3 de Educação Física, mas antes disso eu queria agradecer a todos os meus inscritos que continuam a publicar, compartilhar os nossos vídeos, né? Continuam a divulgar o nosso canal, curtindo, comentando, né? Fazendo as interações nos comentários, trazendo sugestões, trazendo elogios, enfim, isso é de fundamental importância. Eu agradeço a cada um de vocês que faz com que esse canal esteja onde está de hoje, certo, galera? Eu agradeço de coração por tudo que vocês estão fazendo, por tudo isso que vocês estão colaborando com o canal, para que ele possa estar crescendo mais e mais e que outros professores, outros alunos, outras pessoas possam ter o contato com esses conhecimentos, tá certo? Então, vamos para a videoaula de hoje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Galera, vamos estar fazendo a correção do PET 3, oitavo ano. Primeira semana, que vai estar falando sobre a dança de salão e trazendo sobre o significado, algumas características sobre essa prática. Os benefícios, lá na videoaula de explicação eu deixo claro sobre essa questão desses benefícios, né? É importante a gente ter clareza, né, sobre isso. Vamos lá, então para as perguntas. Número 1. Agora que você já conhece sobre a definição e as características da dança de salão, observe as figuras e a seguir e identifique-as. Então, diante dessas imagens, teríamos que identificar qual que representaria o forró, o samba de gafieira, o tango e a valsa. Então, essa primeira imagem, destaquei aqui que ela está relacionada com o tango. A segunda imagem representa a valsa. Nessa terceira, o forró. E, por fim, o samba de gafieira, certo? Posteriormente, nós temos a número 2. Ela vai ser uma resposta pessoal, porque pede para que dialogue com seus pais, o responsável, pergunte sobre as danças que já praticaram, as diferenças existentes entre as danças de salão. Então, fazer essa comparativa, né, e é importante desse diálogo com seus pais e o responsável. Então, diante dessa reflexão, vocês deverão estar trazendo no caderno, né, essas diferenças existentes. Então, resposta pessoal. Depois traz aqui para poder estar praticando alguns exercícios de alongamento. E depois pede, né, para poder estar vivenciando, né, 3 músicas, diferentes ritmos, fazendo um passo básico a seguir. E pedindo para acrescentar ou criar 3 passos. Então, esse passo a seguir, que da qual eu explico lá na videoaula de explicação, no caso da semana 1. E aí vocês vão estar vivenciando e registrando no caderno suas dificuldades, sua vivência, tá certo? Então vai ser uma vivência e uma resposta pessoal. Na semana 2, nós vamos analisar aqui a prática de algumas atividades, né? Entre elas a peteca, né? Conta um pouco da história desse jogo. Aqui já traz como se joga, né? Algumas características da sua prática esportivizada. Depois vem trazendo, você já praticou esse esporte? Então, uma resposta pessoal. E aí fala, agora que você já conhece um pouco mais sobre esporte, escreva em seu caderno o que aprendeu sobre o jogo de peteca que você ainda não sabia, tá certo? Então você traz essas informações novas para você. Aí pede para poder, convida para poder estar vivenciando a criação da peteca, né, com os materiais. Pede para poder estar vivenciando no espaço de sua casa, juntamente com outra pessoa. E depois pede para poder estar vivenciando, para poder estar registrando no caderno seus sentimentos, expectativas, dificuldades. E se precisou adaptar as regras. Então, a resposta pessoal vai depender muito da forma como você e a outra pessoa aí se organizou para essa prática. Nós temos a semana 3, onde vai estar falando um pouco sobre esporte de orientação, traz as características, né, sobre a história. Depois pede para poder estar
chamando, né, para poder estar vivenciando o caça ao tesouro, e registrar no caderno como foi criar o mapa, certo? Aqui pede para poder estar vivenciando essas duas práticas, né? E aí verificar pessoalmente a questão do caça ao tesouro e como foi essa criação do mapa, se foi fácil ou difícil. Importante deixar claro porque nesse caça ao tesouro você vai fazer no espaço de sua casa, e é importante que você deixe com muita clareza os espaços, os locais onde vai ter deixado as pistas, por exemplo. Então esse mapa tem que estar bem claro. Se a gente for analisar essa figura 10 aqui, ela não é tão claro para a gente, né? Então, tipo assim, quem foi que fez essa imagem pode ter clareza, mas, por exemplo, nós que não conhecemos esse espaço, fica um pouco confuso, né? Todas essas linhas aqui, esse destaque, certo? Por isso que tem que deixar o máximo de informações possíveis para poder ficar visível, né? Ficar algo compreensível para quem olhar. Nós vamos depois da semana 4, vai falar sobre a questão do vôlei. E aí pergunta se você já sabe sobre o que você sabe sobre esporte, já praticou, e pede para que você possa estar respondendo, né, sobre isso. Além disso, colocar aí se você já ouviu falar sobre o vôlei sentado, certo? Então são respostas pessoais. Depois vim trazer algumas regras do voleibol olímpico e do voleibol sentado. Aqui pediu depois para poder, né, uma vez que você já conheceu as principais regras do vôlei convencional, do vôlei olímpico e do vôlei sentado, elabore em seu caderno um quadro comparativo entre elas. Aqui eu trouxe um quadro para poder estar ajudando vocês a responder, onde eu destaco, né, que as semelhanças entre o vôlei convencional e o vôlei sentado, né, vai ser o quê? Que ambos possuem os mesmos fundamentos, então os fundamentos deles são os mesmos, ou seja, saque, manchete, toque, levantamento, cortada e bloqueio. Então esses fundamentos fazem parte das duas práticas. E os sets, né, os tempos, são de 25 minutos, sendo que no caso do empate de 2 sets para cada equipe, realizará mais um de 15 pontos. Aquele que vencer 3 sets primeiro vence a partida. Então é a mesma lógica nas duas práticas esportivas. As diferenças, né, que a quadra, né, vai ser uma quadra, vai ter rede, vai ter movimentação na realização dos fundamentos, só que eles vão ser diferentes. A gente tem que entender, né, que tem o público-alvo aí vai ser diferente, então a forma de organização desse espaço e desse movimento também vai ser diferente, tá certo? E depois nós temos o vôlei sentado, que é a participação de atletas que tiveram algum membro amputado, né? Então aqui no caso também vai ter essa diferenciação desse público-alvo que participa. Você pode também estar destacando outras semelhanças e outras diferenças, que é só para poder estar ajudando vocês nessa resposta, né? Traz os fundamentos aqui, né, explicando todos esses fundamentos, as imagens para poder estar mostrando para vocês. Depois pede, né, que para poder escolher ao menos 3 fundamentos e praticar. E ao final escrever no caderno sobre como foi essa vivência, certo? São respostas pessoais. E é isso, galera. Nesse PET 3, nós percebemos que houve uma busca de vivenciar bastante algumas práticas, né? Algumas respostas, a maioria delas são pessoais, porque requer muito da sua vivência com as atividades pedidas, com a proposta de atividade prática. Então é importante que você deixe bem claro aí nas respostas tudo aquilo que foi de importante, que lhe chamou a atenção e que te ajudou nesse processo de conhecimento, tá certo, galera? Então eu agradeço a todos vocês que assistiram até agora. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? E peço que possa estar compartilhando com seus amigos esse vídeo. E se não é inscrito no canal, nos ajude, se inscreva, certo? Então um forte abraço e até a próxima!